vai rever umas coisinhas que a gente já viu na aula passada, né? Então, a questão da nomenclatura, né? Quando você, a primeira coisa que você tem que saber é se é uma substância iônica ou molecular. A substância vai ser sempre iônica se ela for formada através de um metal ou não metal, né? Então, eu mandei para vocês a tabelinha do PubChem, é super simples de vocês verem na tabelinha do PubChem. Quais são os metais, não metais e semimetais, né, na tabelinha do PubChem. Então, toda vez que você tiver não metal com metal, você vai ter um sal iônico, né? Então, lembra que na família 1A e na família 2A da tabela periódica, são todos metais. A gente tem os metais alcalinos, né? O hidrogênio, ele está na família 1A. Só que você imagina que o hidrogênio é um não metal, e ele é colocado nessa posição, né, simplesmente por questão de espaço. Tem uma disciplina que chama química inorgânica que você vê as propriedades de todas as famílias da tabela periódica. Você só vai ver as propriedades de cada um dos elementos da tabela periódica, né? Em todas as engenharias fazem. Vocês podem entrar também no site da biblioteca universitária e digitar, que vocês têm um acervo enorme de livros online ali, né? Vocês podem digitar química inorgânica, vocês já vão ver os livros de química inorgânica. Aí eles vão, os livros de química inorgânica, eles estudam cada uma das famílias e cada um dos elementos de maneira individual. Você vai ver que eles vão falar da família do hidrogênio, né? Tem uma família só de hidrogênio, né? Você imagina que o hidrogênio é diferente de todos os elementos da tabela periódica, né? Então ele pode ser colocado numa família à parte. O hidrogênio é diferente de todos os outros elementos da tabela periódica, e ele tem propriedades totalmente distintas dos metais alcalinos, mas ele é colocado ali só por questão de espaço, né? Então lembra que na família 1A e 2A você tem só metais, por exemplo, lítio, sódio e potássio. O estado de oxidação desses metais vai ser sempre mais 1. Na natureza eles sempre formam cátions monovalentes. Na família 2A você também tem só metais, né? Onde eles formam o berílio, é o primeiro elemento da família 2A, que é também a família dos metais alcalinos terrosos, só que ele tem propriedades um pouco diferentes dos demais, né? Então, você pode imaginar que você vai ter magnésio, cálcio e bário. Todos eles formam cátions divalentes, né? Então, quando a gente fala assim, se uma substância é iônica ou molecular, substância iônica é quando você tem metal com não metal, né? Então, alguns exemplos aqui, você tem os hidróxidos. Quando você tem esse grupo, né, por exemplo, você tem o lítio, se dissocia para dar OH-. Essa daqui é a função hidróxido, tá? Então, por exemplo, você tem hidróxido de lítio, hidróxido de sódio. Você tem hidróxido de potássio. Imagina que são todos sais iônicos, tá? Como que eu sei? São todos sais iônicos, como que eu sei a estrutura deles? Então você lembra que o grupamento hidróxido, né, isso aqui é uma função inorgânica, um hidróxido. Você lembra que o hidróxido tem sempre carga -1, metais alcalinos têm sempre carga +1. Então eu falei hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Você sabe que a estrutura dos sais vai ser essa. A gente chega na família 2A. Então a gente pode ir fazendo aqui quadro 1, quadro 2, aqui no quadro 3. Os hidróxidos da família 2A. Então você lembra que metais alcalinos terrosos, eles formam sempre cátions divalentes. Então se eu falar hidróxido de magnésio, quem estava agora na aula de laboratório, eu falei para vocês que quando você tem um acidente, né, alguém toma sem querer uma solução de ácido concentrado, né, você até passou no Fantástico aquele quadro do Drauzio Varela de acidentes domésticos, né?
O maior problema é que o ácido queima a garganta, né, quando a pessoa ingere. Se você causar o vômito na pessoa, vai queimar de novo quando a pessoa vomita. Então, você acaba multiplicando o problema. Tem até algumas soluções de produtos de limpeza que são ácidos fortes que eles vêm lá nas precauções. No caso de ingestão, não provoque vômito. Então, você neutraliza o ácido no estômago da pessoa. Então, você ministra uma base fraca para neutralizar esse ácido forte. Né? Então, você ministra o leite de magnésio, também é vendido na farmácia com o nome de leite Philips. Nada mais é que uma solução de hidróxido de magnésio. Então, você tem a função de hidróxido, que é desse jeito. Então, fala hidróxido de magnésio. Opa, magnésio forma cátions valentes, né? Lembra que eu falei que os metais alcalinos terrosos, eles sempre formam cátions valentes. Então, eu tenho hidróxido de magnésio, eu tenho hidróxido de cálcio, eu tenho o hidróxido de bário, eu tenho o hidróxido de rádio. Então, se eu falar que é hidróxido, né, e eu falar o nome de um metal alcalino terroso, você sabe que tem essa estrutura, são todos hidróxidos inorgânicos. Você imagina que esses dois aqui, a última matéria que a gente vai ver no curso são ácidos e bases. Tá? No final do curso a gente vai ver ácidos e bases, força de ácido, força de base, pH, né, mas já vão se acostumando com algumas das funções. Né? Você imagina que o hidróxido de magnésio e o hidróxido de cálcio são muito pouco solúveis em água, enquanto os hidróxidos de bário e rádio eles são totalmente solúveis em água. Todos os hidróxidos da família 1A são 100% solúveis em água. Você consegue dissolver qualquer massa de hidróxido de sódio, hidróxido de lítio ou hidróxido de potássio em água. Tá? O hidróxido de magnésio você só consegue dissolver 100 mg no litro de água, e o hidróxido de cálcio você consegue dissolver só 1 grama no litro de água. Tá? Então, as funções de hidróxido. Você imagina que os metais de transição eles também formam hidróxidos, mas eles são totalmente insolúveis em água. Então, todos os hidróxidos são insolúveis em água, com exceção dos hidróxidos dos metais alcalinos. Os metais alcalinos que estão aqui no quadro 2. Tá? Quando você for escrever a estrutura de um hidróxido que não for o hidróxido da família 1A e 2A, aí você tem que lembrar quais são os estados de oxidação principal deles. Né? O alumínio, ele está na família 3A. Qual que é o principal estado de oxidação dele? Mais 3. Então, hidróxido de alumínio. Lembra do ferro? O ferro é um metal de transição. Ele está ali na família B. Né? Os metais de transição, eles costumam ter, eles têm mais de um estado de oxidação. Então, por exemplo, o ferro, ele está presente como ferro 2 e está presente como ferro 3. Então, se você tiver um hidróxido de ferro, você vai colocar hidróxido de ferro 2 e vai colocar hidróxido de ferro 3. Se você tiver um hidróxido de ferro. Então, aqui o quadro 4. Você imagina também que, por exemplo, o cobre, ele tem 2 estados de oxidação. O cobre, ele pode ser cobre 1 ou pode ser cobre 2. O principal estado de oxidação do cobre, no entanto, é o cobre 2. Você imagina que uma solução de cobre 2 tem uma coloração azulada. Né? O cobre 2 ele tem uma coloração azulada. E ele também forma um hidróxido. Você imagina que o estado de oxidação mais 2 ele é tão comum no cobre que geralmente o pessoal, quando o estado de oxidação é 2, eles nem falam que é 2. Né? Só se for um que eu vou falar, hidróxido de cobre 1. Né? Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos de hidróxido que a gente tem. Tá? Então, lembra que os principais hidróxidos são da família 1A e da família 2A. E todos os hidróxidos de metais de transição ou de metais eles são insolúveis em água. Né?
Então, você tem aqui uns exemplos: hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de alumínio, hidróxido de cobre. Tá? São todas substâncias iônicas e essa daqui é a função hidróxido. Tá? Então, a gente tinha parado aqui no 5. Então, por exemplo, no caso do chumbo, o chumbo é um metal, ele está na família 4A. Se você clicar na tabelinha do FUBChem, você vai ver que o chumbo tem 2 estados de oxidação, mais 2 e mais 4. Né? Aí você lembra, então você tem o chumbo, ele tem estado de oxidação mais 2 e estado de oxidação mais 4. Lembra do que eu venho falando sempre para vocês. O máximo que você vai ter é carga mais 3. Se você perder 4 elétrons, você fica muito pequenininho. Aí você vai abstrair os oxigênios da tua esfera de hidratação. E aí você vai virar ou oxiânio ou óxido. Tá? Então, por exemplo, o chumbo. Ele pode formar esse cátion aqui. Ou ele pode formar o óxido de chumbo 2 ou o óxido de chumbo 4. Lembra que a gente viu na última aula, né? Que um óxido é quando você tem um elemento ligado com oxigênio. Então, no caso, você só tem chumbo e oxigênio. Não tem carga, então é um óxido. Eu sempre vou falar óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. É raro eu vir falar de óxido de chumbo. Por quê? Porque são substâncias, porque esse daqui é um óxido iônico. É o oxigênio, que é o não metal, um chumbo, que é o metal. Então, é iônico. Então, é errado eu falar monóxido de chumbo e dióxido de chumbo. Tem óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Então, a gente tem aqui o quadro 6. Então, lembra dos óxidos moleculares, né? Óxido molecular é quando você tem oxigênio com um não metal. Então, você lembra dos principais não metais. Você tem ali na família 4A o carbono. Na família 5A você vai ter o nitrogênio, o fósforo. Na família 6A você vai ter o oxigênio. Você vai ter o oxigênio, o enxofre e o selênio. E na família 7A você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Todos eles são não metais, principais não metais. Né? Você imagina que os metais, você tem os semimetais e os metais. Né? Os não metais estão aqui. Né? Então é muito fácil você lembrar. Então, no caso de você ter oxigênio com metal, você tem um óxido iônico. Óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 3. Ah, mas agora é o óxido de enxofre. Espera aí. O enxofre, aqui o 6, aqui é o quadro 7. Então, o enxofre, ele é um não metal. Ah, se enxofre é um não metal, deixa eu ver. Então, aqui eu tenho dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Nitrogênio é um não metal. Então, se eu tenho óxido de nitrogênio, eu tenho um monóxido de nitrogênio. Se eu tenho esse daqui, eu tenho dióxido de nitrogênio. O carbono. Quando você cria uma matéria orgânica, você pode produzir esse ou esse. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Então, deixa até a gente que é professora, às vezes esse daqui é dióxido de chumbo. Não. Chumbo é metal, oxigênio é não metal. Então, é um óxido iônico que você vai falar. Óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Então, aqui no quadro 8, você tem alguns exemplos de. No quadro 8, você tem exemplos de óxidos moleculares. E aqui no quadro 6, a gente tem 2 exemplos de óxidos iônicos: né? O óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo 4. Né? Você tem o estânio. Né? Ele está na família 4A.
ele tem dois principais estados de oxidação, que é mais 2 e mais 4. Né? Então você pode ter o óxido de estanho 2 e você pode ter o óxido de estanho 4. Então, seguindo o exemplo, né, você vai ter que saber sempre olhar para uma substância e dizer se ela é iônica ou molecular. Então, você olha na tabelinha do PubChem, que às vezes você não lembra todos, né? Você, ao longo do curso, você vai pegando familiaridade, vai saber tantas e tantas vezes você pega a familiaridade, mas talvez agora que a gente está no comecinho, você ainda não tem. Você tem aqui essas duas substâncias. Você olha na tabela periódica, estanho é metal. E ouro é, o pessoal fala não metal é metal também, né? O fósforo é não metal, fósforo é não metal. Cloro também. Então você imagina que aqui você tem metal, aqui você tem metal com não metal. Então qual que é o nome desse daqui? Através do nome eu tenho que saber a estrutura química, né? Então o estanho, então vou continuar aqui no quadro 10. Então, ó, falando dessa primeira estrutura que eu coloquei aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é me dizer se é metal ou não metal. A estanho é metal e o ouro é não metal, então eu já sei que é um sal iônico. Tá? Por se tratar de um sal iônico, eu tenho que saber se o metal tem mais de um estado de oxidação. Então eu falei para vocês, o alumínio só tem um estado de oxidação mais 3. Né? O estanho tem um estado de oxidação mais 2 e mais 4. Então se eu falar iodeto de estanho, você não vai saber se eu estou falando dessa espécie aqui ou se eu estou falando dessa espécie aqui. Então eu tenho que falar iodeto de estanho 2, iodeto de estanho 4. Tá? Você também pode representar o número por algarismos romanos. Né? Então posso escrever aqui iodeto de estanho 2, iodeto de estanho 4. Certo? Eu já falei para vocês que quando você tem uma ligação iônica, né, você imagina que os elétrons vão sempre ficar com um não metal. Então, por exemplo, você tem cloreto de sódio. Você imagina que o par de elétrons que tem a ligação com cloro com sódio, ele vai ficar com cloro. Então, se você joga o cloreto de sódio na água, esse sal vai se dissociar para dar um cátion iônico. Tá? O elétron da ligação fica com o não metal. Quando a gente fala em substâncias covalentes, né, ainda não expliquei a ligação covalente para vocês. Né? Mas você já sabe que a ligação covalente acontece quando você tem ligação entre não metais. Na ligação covalente, você está compartilhando os elétrons. Então, por exemplo, você tem cloro, estamos formando uma molécula de cloro, né? O gás CO2. Então, você imagina que eles estão compartilhando os elétrons. Na ligação covalente, você compartilha os elétrons. E das ligações iônicas, você doa os elétrons. Né? O metal perde o elétron, o não metal recebe o par de elétrons. Tá? Então, depois eu vou explicar para vocês com detalhes, né, o tanto de ligações que o não metal pode fazer. Tá? Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês depois com detalhes o número de ligações que cada não metal pode fazer. Mas, por exemplo, o fósforo ele pode fazer 3 e 5 ligações. Então, se eu falar cloreto de fósforo, você não vai saber se eu estou falando dessa espécie aqui, ou se eu estou falando dessa espécie aqui. Então, quando eu vou dar uma nomenclatura para uma substância molecular, eu sempre uso di, tri, teta, penta, hexa,
Lembra dos títulos do futebol para dizer o número de ligantes. Então, eu vou falar que esse daqui é o tricloreto de fósforo. Esse daqui é o pentacloreto de fósforo. Né? Aí você já lembra para quando eu ensinar a ligação molecular para vocês, você já lembra que o fósforo pode fazer 3 e 5 ligações. O enxofre ele pode fazer 2, 4 e 6 ligações. Tá? Então, se você tem o enxofre, ele pode fazer 2, 4 e 6 ligações. Então, se eu falar fluoreto de enxofre, você não vai saber se eu estou falando dessa espécie aqui, ou dessa espécie aqui. Tá bom que essa daqui é a única que é estável, essas duas não são estáveis. Também depois eu vou explicar isso para vocês. Agora eu estou ensinando só a nomenclatura. Então aqui eu vou falar de fluoreto de enxofre, tetrafluoreto de enxofre, hexafluoreto de enxofre. Né? Professor, por que você falou fluoreto de enxofre? Você imagina que você sempre vai admitir, então, apesar de eles estarem compartilhando os elétrons da ligação, você vai sempre admitir, né? Você vai dar o nome indireto, né? Você sempre vai imaginar que o elétron vai ficar com uma espécie mais eletronegativa. Né? Então você imagina que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Apesar de eles estarem compartilhando os elétrons da ligação, os elétrons de uma ligação enxofre e flúor vão estar sempre muito mais perto do flúor do que do enxofre. Tá? Então eu vou dar a nomenclatura aqui de fluoreto de enxofre, tetrafluoreto de enxofre, hexafluoreto de enxofre. Certo? Então a gente vê no 11 e aqui no 12. Então, lembrando das nomenclaturas, então, você vai, por exemplo, qual que é o nome dessa daqui? Se você tem dúvida para saber quem que é mais eletronegativo, abre a tabelinha do PubChem, né, e coloca para sortear de acordo com a eletronegatividade. Você vai ver que o enxofre é mais eletronegativo que o fósforo. Então, ele vai ficar com os elétrons da ligação. Então, na nomenclatura, eu vou assumir que esse daqui é o cátio e que esse daqui é o ânion. Tá? Eu nem precisaria dizer isso para vocês, por quê? Porque você sempre escreve cátion e ânion, né? Então, por exemplo, eu coloquei o fósforo depois do enxofre, né? Então, eu já assumo que os elétrons da ligação, essa daqui é uma substância molecular, porque fósforo e enxofre são não metais. Mas eu assumo que os elétrons da ligação entre fósforo e enxofre vão ficar mais próximos do enxofre do que do fósforo. Tá? Então, eu vou falar que isso daqui vai ser sulfeto de fósforo. Só que, por se tratar de uma substância molecular, eu tenho que falar com o número de cada um dos elementos. Então, alguém vai arriscar qual que é o nome dessa daqui? Quando a gente tem 10 títulos no futebol, como é que chama? 10. Quando a gente tem 4 títulos, é tetra, né? Eu vou assumir que esse tem carga negativa. Quando você só tem um elemento químico e a carga é negativa, você dá o nome eto, né? Então esse daqui é o sulfeto. Esse é o decasulfeto de tetrafósforo. Decasulfeto de tetrafósforo. Certo? Lembre-se então que toda vez que você vê um cátion com um oxiânion, você vai ter um sal. Você vai ter uma substância iônica.
Então, mais uma vez, né, é muito importante, né, você lembrar a nomenclatura dos principais oxiânions que tem. Tá? Lembra que você tem um ânion quando você só tem um elemento químico com carga negativa. Você tem um oxiânion quando ele está ligado com oxigênio e tem carga negativa. Tá? Então, por exemplo, os oxiânions mais famosos. Lembra da família 7A, que é a família dos halogênios. Se você for lembrar que quando você tem 8 elétrons na camada mais externa, você adquire a configuração do gás nobre. Então, todos os elementos químicos querem ter a configuração de gás nobre. Então, você lembra que os halogênios sempre vão formar ânions monovalentes. Quando você vê, então esse aqui é um exemplo clássico. Você só tem um halogênio e carga negativa. Qual que é o nome deles? Você vai dar o nome do elemento químico mais ele. Fluoreto, brometo e iodeto. Tá? Então, por exemplo, o chumbo tem 2 estados de oxidação, mas cátio ele só forma com estado de oxidação mais 2, por causa daquela regra que eu falei para vocês. Você nunca vai ver um cátio assim, porque ele vai ser muito pequeno. Então, por exemplo, eu tenho fluoreto de chumbo, eu tenho o iodeto de chumbo, são exemplos de aletos de metais. Né? A prata é um metal que ela só forma cátions monovalentes também. A prata está na família 1B. Ela forma só cátions monovalentes. Então, você imagina que você tem o fluoreto de prata, o brometo de prata e o iodeto de prata. Eu falei para vocês na aula passada. Quantos estados de oxidação tem o mercúrio? O mercúrio está na família 2B. Você imagina que o mercúrio ele tem estado de oxidação mais 1. E ele tem ele tem um estado de oxidação mais 2. E tem estado de oxidação mais 1. O mercúrio 1, ele tem essa característica. Você tem uma ligação mercúrio-mercúrio, cada mercúrio com uma carga mais 1. Então você representa o mercúrio 1 dessa forma. Depois a gente vai ver essa regra de solubilidade, né? Você imagina que todos os aletos de mercúrio 1 são insolúveis. Então, se você for dar a nomenclatura, né? Então, aqui, a gente deu o exemplo 13, o 14, e o 15. Então, aqui você tem o mercúrio, ó, esse daqui é o mercúrio 1. Como que chama esse sal? Fluoreto de mercúrio 1. Como é que chama esse sal aqui? Fluoreto de mercúrio 2. Então você já sabe que quando você tem um elemento químico ele tem uma carga negativa, você dá o nome ele. O fluoreto de mercúrio 2 eu posso chamar ele de fluoreto? Fluoreto de? Mercúrio 2, eu posso chamar ele de fluoreto de mercúrio? Não, porque ele tem 2 estados de oxidação. Entendeu? Se você falar para mim assim, se você for procurar num sistema de almoxerifado ou num site de compra de agentes químicos e você colocar fluoreto de mercúrio, ele vai te dar essas duas estruturas e uma interrogação. Ele vai falar qual dessas você quer comprar. Entendeu? Então, se você falar para mim fluoreto de mercúrio, eu não sei se você está falando desse ou desse. Porque ele é como eu falei, ele tem 2 estados de oxidação. É a mesma coisa que eu falei do ferro. Né? O ferro ele pode ser ferro 2 ou ferro 3.
Então, se você falar para mim cloreto de ferro, eu não sei se você está falando desse daqui ou se você está falando desse daqui. Então, você tem que falar para mim cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Né? E por se tratarem de sais iônicos, né, você não pode falar de cloreto de ferro e cloreto de ferro. Tem que falar cloreto de ferro 3 e cloreto de ferro 2. A mesma coisa, então, dos aletos de mercúrio. Certo? Então, você só tem um elemento químico e uma carga negativa. Então, você tem o eto. O oxiônio é quando você tem o elemento químico com uma carga negativa ligada com o oxigênio. A gente já viu isso na aula passada. Então, você lembra no caso do cloro. Você tem o perclorato. Você tem o clorato. Você tem o clorito. E você tem o hipoclorito, que é o que você tem no alvejante. Né, os alvejantes, né, que boa, né, é o hipoclorito de sódio. Vocês chamam de alvejante, cândida, que boa, né? É uma solução de hipoclorito de sódio, que é esse daqui. Então aqui você tem o perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. Na verdade, esse daqui eles ensinam só por... Na verdade, esse daqui não existe. Né? O cloro só tem estado de oxidação mais 7, mais 5, mais 1, 0 e menos 1. Né? Você imagina que o clorito não existe. Só o hipoclorito. Né? Então, a gente foi 15, 16, 17... Aí eu falei para vocês que vocês devem sempre lembrar dos principais oxiânions que tem. Tá? Os principais oxiânions que existem, você pode lembrar na família 4A, você tem o carbono. O carbono forma o carbonato. Lembrem do carbonato. Na família 5A, o hidrogênio e o fósforo. Os principais oxiânions com nitrogênio são o nitrato e o nitrito. E com fósforo, o principal oxiânio é o fosfato. Na família 6A, você tem o oxigênio. A definição de oxigênio é elemento com oxigênio, né? Então, o oxigênio não precisa falar nada. E você tem o enxofre. Você tem o enxofre sulfato e o sulfito. Tá? O sulfito ele foi descoberto pelos antigos romanos para preservar alimentos. A gente usa até hoje o sulfito. Tá? E na família 7A, eu já dei os exemplos para vocês. Tá? Perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. Principais oxiânions. Bem, eu acho que agora de nomenclatura. Não esqueçam, então aqui o 18. Eu vou pagar. Não esqueçam dos principais oxiânions de metais. Né? Então, quais são os principais oxiânions de metais que a gente tem? Você tem esse daqui, que é o cromato. E você tem esse daqui, que é o dicromato. Tá? Se você clicar, a gente viu isso lá na primeira aula, você clica lá na tabelinha do PubChem, clica em cima do cromo. Vai ter os principais estados de oxidação do cromo. Aí vai estar mais 2, mais 3,
e mais 6. Você pensa então que 2 e 3 é possível, né? Você pode ter cátions trivalentes. Você imagina que o cromo 2 ele é muito instável em solução aquosa. Ele é uma substância extremamente redutora, né? Ela vai doar o elétron que ela tem para virar cromo 3. O cromo 3 ele tem uma coloração azulada em solução aquosa. Ele é muito estável em solução aquosa. O cromo 3. E você tem o cromo 6, né? Obviamente você não pode ter essa espécie aqui, de cromo 6. Né? Você perder 6 elétrons. Então você imagina que o cromo 6 ele está presente na forma de oxiânidos, que é o cromato e o dicromato. Com o manganês, a gente já viu na aula passada, a gente vai ter o permanganato, que é um agente oxidante muito utilizado. Você tem o permanganato. Mais uma vez, se você clicar na tabelinha do PubChem, você vai ver que os principais estados de oxidação do manganês é mais 2, mais 4 e mais 7. Estado de oxidação mais 2, por exemplo, ele pode formar o cloreto de manganês. Você fala cloreto de manganês. Você imagina que a única forma de cátion que o manganês forma é o 2+. Então, se eu falar cloreto de manganês, eu já vou saber que é essa espécie. Tá? Óxidos, ele pode formar o óxido de manganês 4 ou o óxido de manganês 2. Então, se eu vou falar de óxido de manganês, eu posso ter esse daqui, ou eu posso ter esse daqui. Esse daqui, o estado de oxidação do manganês é mais 2, e esse daqui, o estado de oxidação do manganês é mais 4. Então, esse é o óxido de manganês 2 e esse é o óxido de manganês 4. E se ele perder todos os elétrons dele, a gente vai ter o permanganato. Né? Então, esses três aqui são os principais oxiânidos de metais. Né? Nos quadros, nesse quadro aqui, eu mostrei para vocês os principais oxiânidos de não metais: carbonato, nitrato, fosfato, sulfato e também o da família 7A: perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. Se você escutar o nome de uma substância química, você tem que saber escrever a fórmula química. Tá? Então, por exemplo, eu falo arsenato de carro 2. Tenta escrever a estrutura do arsenato de carro 2 na folha de vocês. Pega o caderno e escreve arsenato de carro 2. Que estrutura química vocês acham que é o arsenato de carro 2? Que estrutura química tem o arsenato de ferro 2? Muito bem. O arsênio. O arsênio está onde na tabela periódica? Família do nitrogênio, também é a família 5A. Se você olhar na tabela periódica, você vai ter nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Eu falei para vocês que o principal oxiânido de fósforo é o fosfato. Eu falei para vocês que os elementos químicos que estão na mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes, né? Então, se o fosfato tem essa forma, qual que vocês acham que vai ser a forma do arsenato? Essa mesma forma, né? Aqua, né? Vai ser a mesma forma, só que no lugar do fósforo vai ter o arsênio. Então aqui é o arsenato, fosfato é a mesma coisa. Você imagina que fósforo, arsênio e antimônio estão na mesma família da tabela periódica. Aí eu falei arsenato de ferro 2.
Então você imagina aqui o ferro 2, você já sabe que vai ser esse daqui. Quando você forma o sal é nêutron. Então a carga dos cátions tem que ser igual à carga dos ânions. Então você vem aqui, deixa eu ver, ferro 2 e adicionar. Então, opa, eu vou escrever a estrutura do sal assim. Arsenato de ferro 2. Se eu falar para vocês escreverem a estrutura do sal, antimonito de mercúrio 1, antimonito de mercúrio 1. Tenta escrever uma estrutura por um antimonito de mercúrio 1. Então lembra da historinha que eu contei para vocês. Ó, sulfato. Perdeu um oxigênio. Sulfito. Aqui é A, se perdeu um oxigênio, vira I, um nome. Tá? Então você imagina que o antimônio está na mesma família que o fósforo e o arsênio. Então você imagina que o antimoniaco vai ser esse daqui. O antimonito vai ser esse daqui, perdeu um oxigênio. E o mercúrio 1 vai ser esse daqui. Então qual que é a estrutura que vocês tinham que desenhar no caderno para mim? Então você tem mercúrio 1 e você tem o antimonito. Então você vai desenhar a estrutura, você vai escrever HG 2, 3 e opa, eu escrevi arsênio em vez de antimônio, né? O arsênio é S, o antimônio é SB. Então esse daqui é o antimonito de mercúrio 1. Vocês chegaram nessa estrutura? Se não chegou, não tem problema. Até ao longo do curso vocês fazem isso tranquilo. A gente está bem no comecinho aí. Tudo é prática. Muito bem, vocês podem pegar o celular agora e digitar kahoot.it. Cadê você?
Peraí. Show questions and responses. Agora vocês podem ver as perguntas, né, e as alternativas na tela do celular de vocês. Eu dei aqui para começar. Vocês têm que entrar, então. Eu vou colocar aqui no pessoal que está em casa o compartilhamento de tela. Cadê o compartilhamento de tela? Agora está compartilhando a minha tela com o pessoal de casa. Vocês vão escrever Kahoot. Kahoot.it. Vão entrar no quiz e vão digitar o número 939 0404. Todo mundo conseguiu entrar? Ah, perfeito, estou vendo os nomes aqui. Professor, eu acho Sim. que não está compartilhando a tela, não. É? Não sei se é só para mim. Ah, tá. E agora? Ah, agora sim. Agora foi. Pode começar? Pode começar? Então, eu vou começar. O zinco é 1. Muito bem, se eu dei o número atômico dele, né? Você pode achar ele pelo número atômico com mais facilidade, né? Imagina que é o 30, né? Se você não está familiarizado, é só você procurar ali por ordem numérica que você vai achar o zinco. O zinco está na família 2B da tabela periódica, né? E ele forma sempre cátions divalentes, né? Então, você imagina que se eu falar cloreto de zinco, né, você sabe que vai ser zinco Cl2, né? O que eu falei, essa parte é para você sempre saber olhar um elemento químico e dizer metal, não metal ou semimetal. Para você sempre poder olhar para uma substância e dizer se ela é iônica ou molecular. O cloro é 1. Muito bem, ele é um ametal, né? Ele não é... Então, toda vez que você vê um metal com cloro, você sabe que é uma substância iônica. Você vê um não metal com cloro, você sabe que é uma substância molecular, né? Por exemplo, o tricloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo. O arsênio é 1.
Você imagina que semimetal, né, também é conhecido como metalóide, né? Você imagina que os metalóides eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, né? Assinala a alternativa que tem uma substância molecular. Muito bem. Quem marcou o ácido clorídrico. Então, pessoal, a primeira alternativa, qual que era o vermelhinho, né? Carbonato de sódio. Eu dei o exemplo do oxiânico. Então, toda vez que você vê um oxiânico, você já sabe que é um sal. Então, o primeiro é um carbonato de sódio, você já sabe que é uma substância iônica. O outro também é um oxiônio, né? O hipoclorito, né? O hipoclorito de sódio é o que você tem no alvejante. Né? Pessoal da engenharia química, quando vocês fizerem aula de novo comigo, a gente vai determinar a concentração de hipoclorito no alvejante. Tá? Então, aqui você tem... As duas primeiras opções eram sais de oxiânios, então já está fora. Você viu o oxiânio, você já sabe que é sal. Aí você tinha um cloreto de sódio metal, cloro não metal, né? O exemplo mais clássico de substância iônica. O hidrogênio é não metal e o cloro é não metal. Então, o ácido clorídrico é uma substância molecular. Próxima questão. Assinale a alternativa que tem uma substância molecular. Então, o primeiro exemplo é hidróxido de sódio. Né? Então, eu falei para vocês das funções inorgânicas. Né? Vocês imaginam que todos os hidróxidos são sais iônicos. Né? Aí depois vinha o cloreto de prata. Lembra que eu falei para vocês que a prata está na família 1B da tabela periódica, a prata é o metal. A prata sempre forma cátions monovalentes. Então, o cloreto de prata é um sal iônico. Aí depois você tinha o iodeto de potássio. Potássio é um metal alcalino e o iodo é um não metal. Então, o iodeto de potássio é um sal iônico. E o metano, né? Hidrogênio é não metal, carbono é não metal. Então, você imagina que a única substância molecular que a gente tinha aqui era o metano. Assinale a alternativa que tem uma substância molecular. Muito bem, né? A água, oxigênio e hidrogênio, uma substância molecular. Hidrogênio, lembra que o hidrogênio é não metal e o oxigênio é não metal também. O primeiro exemplo era um sal de oxiânio, que é o cromato de potássio. Lembra sempre dos principais oxiânios, cromato de potássio. E a gente tem, depois tinha mais um hidróxido, que é o hidróxido de potássio. E o verdinho lá embaixo, você sabe o nome dele? Esse verdinho que está lá embaixo depois da água? Se na prova eu pergunto o nome dele, como é que ele chama? Hã? Ah, tá. Se na prova eu pergunto para vocês qual que é o nome desse sal aqui, o que você me responde? Você imagina que o hidrogênio, pelo jeito que eu escrevi, a carga negativa está aqui. Né? Então você imagina que o hidrogênio ele é muito comum na forma de cátion.
né? Mas a presença, se você borbulhar, se você passar o gás hidrogênio em metais alcalinos, você forma os hidretos. Lembra que eu falei, quando você tem um elemento químico e uma carga negativa, você tem o hidreto? Você dá o nome hidreto. Então, o hidrogênio, o gás hidrogênio, se você passa ele no metal alcalino, ele vai formar esse sal, que é o hidreto de sódio. Nesse caso, o hidrogênio tem carga negativa. Lembra? Cloreto, cloro com carga negativa, cloreto. Aqui, o hidrogênio com carga negativa e hidreto. Esse sal é o hidreto de sódio. Só para metais alcalinos ou terrosos? Oi? Só para metais alcalinos ou terrosos? Não, só alcalinos. Terrosos ele só forma hidretos de metais alcalinos. Terrosos ele já não forma. Né? Os alcalinos têm maior tendência a doar elétrons que os alcalinos terrosos. Verdadeiro ou falso? O estânio é um ametal. Estânio em inglês escreve tin. Falso, né? Se vocês têm dúvida, lembra, consulta sempre a tabela do PubChem, né? Você vai ver que o estânio está na família do carbono, né? Que também é a família 4A. Né? E você vai ver que os metais da família, o carbono é o não metal, o silício e o germânio são metalóides, né? E o estânio e o chumbo são metais, né? É uma substância molecular. Falsa, né? É uma substância iônica, né? Porque o estânio é um metal, o iodo é um não metal. A gente não vai chegar a fazer nenhuma síntese de sal iônico no nosso curso de laboratório, né? E também o pessoal não gosta de fazer isso, muito de fazer isso, porque o estanho ele é um sal relativamente tóxico, né? Então tem aquele problema, falar, mas eu vou fazer a síntese do iodeto de estanho 4 com vocês, né? Ah, mas você vai expor os seus alunos a estanho 4, e também o estanho 4 ele é meio carinho, né? Então tem o custo e também o problema de expor vocês a uma substância tóxica, né? Mas eu acho isso super interessante, porque eles sempre falam que sais iônicos, né? Eles são solúveis em água, mas não são solúveis em solventes orgânicos. Então, você imagina que o iodeto de estanho 4, por ele ser um sal iônico, ele não deveria se dissolver em solventes orgânicos, mas ele se dissolve. Se você coloca ele em gasolina, em gasolina não, porque a gasolina brasileira tem muito etanol, né? Mas se você coloca ele em óleo mineral, em hexano, ele dissolve completamente em solventes orgânicos. Você vai falar, poxa, mas por quê, né? Sal iônico não deveria dissolver em líquidos orgânicos, né? Em solventes orgânicos. Aí que eu falo para vocês, você imagina que você nunca considera uma ligação totalmente iônica ou totalmente covalente, né? Então, essa é uma ligação que tem um certo caráter covalente, embora seja um sal iônico, né? Aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né? Tem os extremos dos modelos, né? Tem o extremo do modelo iônico e o extremo do modelo covalente. Mas entre os extremos existem muitas coisas ali no meio, né? Então, esse é um exemplo de um sal iônico que tem um certo caráter covalente nas suas ligações. Assinale a alternativa que tem uma substância molecular.
Muito bem. A primeira opção era o perclorato de sódio. A segunda opção era o amônio, né? Então, a primeira opção é um metal alcalino, sódio, com um oxiânion, perclorato. A segunda opção, nitrogênio não metal, hidrogênio não metal, amônia. É um sal, é uma substância molecular. Depois a gente tinha o iodato de potássio, né? E, mais uma vez, aí a gente tinha... Opa, eu escrevi errado a última estrutura, tá? Você imagina que era o dicromato de potássio, só que ficou faltando um 2 debaixo do cromo, tá? O dicromato de potássio é K2, Cr2O7. Então, eu escrevi errado essa última estrutura. Eu sou o... Qual é meu nome? Eu coloquei uma tabelinha periódica aí para vocês. Muito bem, quem assinalou o óxido de chumbo 4. Tá? Lembra que o chumbo é um metal. Eu até tinha colocado a tabelinha na figura, a tabela periódica do PubChem, para vocês verem as classes bonitinhas, né? Então, o chumbo é um metal, então ele é um óxido iônico. Então, é errado eu falar dióxido de chumbo, certo? É eu falar óxido de chumbo 4. Eu sou, qual é meu nome? Olha aí a tabelinha do PubChem, que coisa mais linda. Os não metais estão em amarelinho, os metais de transição em azul, os metais pós-transição em verde claro, os metais alcalinos estão em vermelho e os alcalinos terrosos em azul escuro. Então, o certo é você falar trióxido de enxofre, né? Porque se trata de um óxido molecular. O enxofre é não metal, então você tem um óxido molecular. Então, é o trióxido de enxofre. Eu sou, qual é meu nome? Olha bem ali na tabelinha, olha ali que os amarelinhos são os não metais. Quem ainda não está acostumado, né? Pode olhar, ver que o enxofre é o quê, o cloro é o quê? Muito bem. Se trata de uma substância molecular, fósforo e cloro são dois não metais. Eu falei para vocês que quando eu ensinar a ligação covalente para vocês, né? Vocês vão ver que o fósforo pode fazer 3 ou 5 ligações. Né? Se eu falar cloreto de fósforo, você não sabe qual das duas espécies, né? Então, pentacloreto de fósforo. Eu sou o... Qual é meu nome? Vocês lembram qual que é a abreviação do... Que elemento químico tem a abreviação PL? Cloreto de tálio 3. Né? O tálio é metal, né? E o cloreto é não metal, então se trata de um sal iônico. O tálio, ele pode estar no estado de oxidação mais 1 e mais 3. Né? Então, se eu falar cloreto de tálio, eu não sei se eu estou falando do cloreto de tálio 1 ou do cloreto de tálio 3. Então, o nome correto é cloreto de tálio 3. Eu sou, qual é meu nome? Hã? Ficou duas com a mesma resposta. Nitrato de ferro. O nome é nitrato de ferro 3. Acho que era para mudar alguma coisinha nesse amarelo. Acho que eu queria pôr nitrito de ferro 3. Né? Estaria errado também, né? Mas eu acho que eu cometi algum erro na digitação.
Então, ó, lembra aqui do oxiânion e do nome do ferro. O ferro pode ter estado de oxidação mais 2 e mais 3, então eu tenho que falar que é o ferro 3. E o nitrato, lembra sempre das estruturas dos oxiânions. Então, esse é o nitrato de ferro 3. Eu sou... Qual é meu nome? Qual que é o nome desse daqui? Nitrito de cálcio. Então, lembra que no exemplo anterior era nitrato. Se você perde um oxigênio, você coloca o ito, né? Então, nitrato, nitrito. Então, nesse exemplo, é um nitrito. Né? Se fosse NO3 menos, ia ser nitrato. Como perder um oxigênio, nitrito. Eu não preciso falar que é um sal de cálcio 2, porque todos os metais alcalinos terrosos só têm estado de oxidação mais 2. Né? Então, eu não falo alumínio 3, cálcio 2. Por quê? Porque metais alcalinos só podem ter estado de oxidação mais 2 e o alumínio só pode ter estado de oxidação mais 3. Né? Então, é só nitrito de cálcio. Qual é meu nome? Aconteceu o mesmo problema que no anterior. Muito bem, né? O permanganato de potássio. Né? Então, quem marcou vermelho e amarelo acertou. Permanganato de potássio. Né? Na engenharia química, a gente faz titulação com permanganato de potássio. Né? Você imagina que o estado de oxidação do manganês no permanganato de potássio é mais 7. Ele perdeu todos os elétrons dele. Então, o permanganato, ele gosta de ganhar elétrons. Né? Então, o permanganato é roxo, o manganês mais 2 é incolor. Né? Então, ele atua como um agente oxidante, indo do roxo para o incolor. Né? Ele é muito utilizado em titulações de óxido redução, né? Que a gente vê na química analítica. Mais uma? Eu sou, qual é meu nome? Pessoal, então, você lembra das estruturas dos principais oxiânios, né? Lembra-se das estruturas dos principais oxiânios? Então, você imagina que quando você escreve uma estrutura, você põe primeiro o cálcio e depois o ânion. Tá? Então, esse daqui é o perclorato de amônio. Então, primeiro eu escrevo a estrutura do cálcio, que seria esse, e depois a estrutura do ânion, que é o perclorato. Tá? Uma coisa de nomenclatura, né? Você imagina que a gente vai ver lá na frente ácidos e bases, né? Mas você imagina que, por exemplo, você tem a amônio. Se a amônia ganha um próton, ela vai formar o amônio. Tá? Então, já falando de nomes, né? Então, esse daqui é o amônio. Você tem o ácido acético, né? Ó, você tem o ácido acético, que, como o próprio nome já diz, é um ácido. Se o ácido acético reage com uma base, ele vai ser desprotonado e vai formar esse daqui que é o acetato. Né? Então, ácido acético, acetato, amônia, amônio. Né? São alguns dos principais cátions que vocês vão ver. Né? Não se preocupem muito com esses agora, que esse daqui a gente vai ver lá no final do curso, quando a gente estudar a química de ácidos e a química de bases. Tá? Vamos para mais uma?
Qual é meu nome? Perfeito, né? Decasulfeto de tetrafósforo. A gente já viu no começo da aula. Vocês lembram o nome desses elementos químicos? Você tem Tl, Pb, Sn e Fe. Tl é talho, Pb é chumbo, estanho é Sn e ferro é Fe. Ele está falando que são metais, é verdade. São todos eles metais. Ele está falando que o decasulfeto de tetrafósforo é um sal iônico. Lembra? Fósforo e enxofre, eles são o quê? Metais, não metais ou semimetais? Então, fósforo e enxofre são não metais, então se trata de uma substância molecular. Lítio, sódio, potássio, magnésio, cálcio e bário são metais. Muito bem. Verdadeiro, todos eles são metais. Germânio, silício, arsênio, antimônio, telúrio e polônio são metalóides, né? Ou semimetais. Pode falar metalóides ou semimetais. Verdadeiro, são todos semimetais. O estânio é um metalóide. Olha ali a tabelinha periódica. Metais de transição azul, metais de pós-transição verde claro, semimetais verde escuro e amarelinho não metais. Falso, né? Ele é um metal. O bismuto é um metalóide. Olha a tabelinha do PubChem. Aparece na própria questão. Não sei se no celular fica muito pequena a imagem da tabelinha do PubChem. No computador dá para ver perfeitamente. Agora não sei no celular se essa tabelinha do PubChem dá para visualizar. Muito bem, o bismuto é um metal, né? BI. É que eu falei também, é para vocês irem acostumando, né? Às vezes, por exemplo, eu falei que eu formulava o exame para o pessoal ingressar no mestrado em Química. Aí eu colocava, deu o nome do antimoniato de potássio. Aí o pessoal, a maioria não respondia, eles esqueceram qual que é o símbolo do antimônio, que é SB. E o pessoal formado em Química, né? Às vezes, né, é que eu falei, você vai se acostumando ao longo da disciplina. Você olha ali, BI, bismuto, SB, antimônio, TL, talho, você vai se acostumando. Enxofre, fósforo e bromo são ametais. Verdadeiros, são todos ametais, né?
Penúltima questão. Eu sou, qual é meu nome? Perfeito, né? Ó, então, você tem o Hg2, então é o mercúrio 1, né? Hg2 é o mercúrio 1. Lembra que eu mostrei aqui para vocês no quadro? Inclusive, é uma das... O mercúrio é o único metal que consegue fazer ligação mercúrio-mercúrio, né? Então, você tem aqui uma ligação mercúrio-mercúrio. Cada mercúrio com uma carga positiva. Você representa esse cátion, né? Dessa forma. E você já viu o sulfato, né? Você tem aqui o sulfato. Então, esse daí é o sulfato de mercúrio 1. Última questão da noite para a gente ir embora. Eu sou o fosfato de prata. Qual é a minha fórmula? É que eu falei, com o tempo vocês vão se acostumando com as estruturas principais oceânicas, tá? Então lembra que o fosfato é essa estrutura aqui. Lembra que a prata está na família 1B e a prata são forma cátions monovalentes. Então a única estrutura possível do fosfato de prata é a G3PO4. Fosfato de prata. Eu falei, com o tempo vocês vão se acostumando, isso tudo vai parecer extremamente fácil. Tudo é prático. Pessoal, muito obrigado a presença de vocês, a atenção de vocês. Uma ótima semana e a gente se vê na próxima segunda-feira, tá? Tchau, tchau, boa noite. Professor, Sim. só para ver uma questão com o senhor. As últimas aulas que ficaram gravadas aqui no Teams, eu não sei o resto da turma, mas eu não consegui baixar elas. Porque eu usaria isso para estudar depois, sabe? E eu não estou conseguindo baixar. E eu acho que depois de uns 15, 20 dias, aquelas primeiras aulas elas vão expirando. Não, mas eu coloquei o link no YouTube. Tá tudo numa playlist. Ah, colocasse no YouTube já? Tchau, tchau. Eu coloco tudo na beleza, playlist. Eu vou dar uma olhada. Pode entrar, quer ver? Eu tenho meu canal aqui no YouTube, né? Você pode ir lá no YouTube e digitar o meu nome, né? Pode colocar professor doutor. Vai ter uma playlist que vai ter todas as aulas de Química Geral que eu dei até hoje. Né? Ah, tranquilo, professor. Desculpa, eu nem tinha visto isso na conversa antes. Não, imagina. É bom que eu fiz o canal lá, eu preciso de 4.000 horas de visualização pública para poder monetizar o canal. Até agora eu só tive 200. Aí é bom que vocês assistem as aulas lá no YouTube. Não, tranquilo, já vou me inscrever então. Perfeito. Valeu, professor. Valeu, muito obrigado.